Olá, estamos ao vivo aqui com mais um episódio do Clube do Herói. Hoje, o 16º episódio do Clube do Herói. Eu vou conversar hoje com o Cairo Leda. Ele é professor de hipnose, além de ser hipnotista, ele faz shows também na cidade onde ele mora. Vou esperar ele entrar aqui. Boa noite, senhor Cairo Leda! Boa noite aí, Renato, boa noite, galera. Como é que você Tamo aí. tá? Beleza, tranquilo. Contigo. Maravilha, legal, muito bacana, cara. E quem for assistir do YouTube, aperta em curtir, compartilhar e deixa um comentário no vídeo para poder alcançar mais pessoas, que hoje vai ser uma entrevista top aqui com o Cairo, tá bom? Vamos começar aqui porque uma hora parece muito tempo, mas passa muito rápido, né? Verdade. Vamos começar aqui então. Primeiro, se apresenta, fala quem é o Cairo e como é que você chegou aí até aonde você chegou hoje como professor de hipnose, hipnotista e os shows que você faz aí. Conta pra gente. Pois é, meu nome é Cairo Leda. Eu comecei com a mágica, né, na verdade. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre o que eu faço hoje. Hoje eu trabalho com hipnose. Basicamente eu trabalho só com hipnose, né? Eu também faço mágica, mas a mágica para mim ela é mais como uma diversão mesmo, é mais porque eu queria deixar registrado toda essa outra área que eu tive na minha vida e eu queria deixar registrado de alguma forma. Então hoje eu estou num programinha de TV semanal fazendo mágicas, né? Uma forma de deixar registrado isso aí. Mas o meu trabalho mesmo hoje é com hipnose, né? Eu tanto atendo como hipnoterapeuta, eu tenho cursos de formação, né, em hipnose, tanto em hipnoterapia, né? Eu tenho alguns alunos que estão inclusive online aí. Eu formo hipnoterapeutas, eu tenho um curso de hipnose para ansiedade, eu tenho um treinamento para empresas, de hipnose para persuasão e vendas. Já tive outros cursos que eu não faço mais hoje, que é de hipnose e entretenimento, que vou voltar a fazer também. Enfim, basicamente Legal. toda essa área da hipnose. Às vezes eu faço palestras também, né? Claro que agora não está dando por conta da pandemia. E é isso, minha vida basicamente é a hipnose e quase esqueço de falar da hipnose de palco também, né? Claro que até comentou aí. E também faço shows de palco de vez em quando, mais por uma questão de divulgação mesmo, né? Porque não é uma coisa que é tão rentável assim, mas eu sou muito do entretenimento, né? Eu comecei da mágica. Eu amo terapia, amo essa parte terapêutica, é muito legal, mas eu sou muito do entretenimento, então eu não podia deixar de lado essa parte do entretenimento, nem poderia deixar de ser, nem poderia ser diferente. Então, bom, isso é o que eu faço hoje, né? Basicamente trabalhando em todas as áreas aí da hipnose, além de fazer atendimento também como hipnoterapeuta. Maravilha. E quando você começou com essa coisa de querer entrar no mundo da hipnose, qual que foi inicialmente o propósito, o motivo, ou sei lá, a deixa que fez com que você despertasse para que falar, poxa, eu um dia eu poderia ser professor de hipnose, poderia trabalhar com isso. Onde que surgiu o start para você disso tudo? Vamos lá, eu costumo falar que teve dois momentos, né? Foram dois starts para mim. É, quando eu comecei eu comecei com a mágica, como eu te falei, comecei muito cedo, né? Mais ou menos uns 11, 12 anos de idade, já fazia mágica. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Rio Claro, e aí eu entrei numa associação de mágicos lá. E essa associação eram poucos mágicos, a Associação dos Mágicos do Interior de São Paulo, a MISP, e eram poucos mágicos. E entre esses mágicos tinha o hipnotista, né? E aí é interessante porque assim, ele estava ainda no início também, não fazia tanto hipnose, né? O primeiro contato que eu tive, na verdade nem foi hipnose, apesar de muita gente achar que é hipnose, mas foi aquela ideia do pêndulo, de segurar e imaginar o Ah, pêndulo sim, de um sim. lado para o outro, né? Para frente e para trás. Então esse foi o meu primeiro contato mesmo assim com hipnose, entre aspas, né? E aí eu achei bem legal, bem interessante. E aí ele começava a fazer umas hipnoses e eu, beleza, tudo bem. Aí ele me emprestou um livro, tenho até hoje esse livro, na verdade tem uma cópia. Eu não lembro se ele me emprestou a cópia ou se eu tirei a cópia, já faz muito tempo, né? E eu tenho até hoje a cópia, né, que é Fun with Hypnosis, que é um livrozinho de hipnose de entretenimento, né? Só hipnose de entretenimento. Aquele foi meu primeiro contato. Apesar de que
o livrinho explicava de forma muito complicada. Falava para você sentar de frente para colocar a pessoa de frente para uma parede, ficar olhando para um ponto e ficar lá um tempão olhando para o ponto, né? Sei Nossa. lá, 10 minutos, meia hora. Era uma Meu forma bem, Deus. bem trabalhosa de fazer hipnose. E só que beleza. E aí eu comecei, eu namorava com uma menina na época e eu fui tentar fazer com ela. Tentar fazer as mãos coladas, né, com ela. Ah, E famosas mãos coladas. as mãos coladas e ela colou a mão. Só que quem disse que eu acreditei, né? Eu não acreditei, para mim Ai, caramba. Aham. não fazia sentido nenhum aquilo. Eu achava que ela Aham. estava fingindo. Tá Ou... mentindo. Então, eu acabei que não acreditei. E Aham. também como também eu estava entrando mais profundo no meio da mágica, como era uma época assim que eu tinha passado de ser amador para profissional na mágica, estava conhecendo o mundo de livros, de DVDs que eu não tinha acesso antes, porque antes disso eu tinha aprendido tudo sozinho. Né? Depois eu conto como que eu aprendi mágica. Eu aprendi tudo sozinho antes, eu não tinha acesso ao material. Certo. Então, assim, eu estava muito encantado com a mágica para começar com a hipnose. Então, eu não me chamou a atenção, né? Li e tal, foi meu primeiro contato, a primeira vez que eu hipnotizei, mas eu não fui a fundo naquilo. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive, né? Faz, sei lá, acho que 17 anos atrás, mais ou menos. E, e aí depois, só que assim, como existem alguns mágicos que também fazem hipnose, era comum de vez em quando você ter um contato com alguém, com algum mágico que fazia hipnose também. Então, eu fui num evento que era Encontro Mundial de Mágicos, e lá nesse encontro, tinha um hipnotista que estava fazendo no meio da galera. Tipo, uma pracinha que estava lá, era tipo um hotel fazenda, tinha uma pracinha lá, e ele estava fazendo hipnose com todo mundo, com a galera. Aí foi aquele momento que eu vi a primeira vez, mesmo assim, ao vivo, uma pessoa fazendo com várias outras. Aí eu pensei, cara, que loucura, isso aí deve ser anos de estudos, né? Não é assim, né? Aham. Mas eu achei que era anos de estudo para poder chegar naquele nível. E mais uma vez eu só olhei, só observei. Eu não entrei ainda, né? Ficou de Na longe hipnose. babando, mas não entrou É, ainda. achei que não era para mim, achei que precisava Aham. de muito tempo de estudo, porque eu sabia que na mágica é assim, você precisa de muito tempo de estudo, de muita dedicação para ser bom, A muito mesmo. mágica ela exige muita prática e habilidade, né? Com as mãos e assim por diante, né? Porque não é Ela simplesmente, exige, eu entendi como faz. Você precisa treinar bastante, né? na verdade, são três coisinhas da mágica. Tem a prática para você pegar a memória muscular mesmo, para conseguir fazer de forma mais natural. Tem a habilidade, como tu falou, não adianta se não tiver habilidade. E tem um outro ponto também, que é a forma que você apresenta, porque assim, isso envolve a linguagem corporal também, né? Por Sim, exemplo, tem sim. um detalhezinho na mágica. Toda vez que você tiver com um objeto qualquer na mão, se tiver com um objeto qualquer na mão, né? Se eu olho para cima e olho para todo mundo olha para mim. Então todo mundo tira a mão do objeto. Existem esses detalhezinhos que vão além de habilidade e vão além de saber o segredo da mágica, por exemplo. Né? Então é uma arte muito complexa, muito linda. E eu amo a mágica de verdade por isso, porque é uma arte muito complexa e completa ao mesmo tempo, né? Então, Legal. nessa época eu também só babei de longe, né? Não entrei na hipnose ainda. E vamos lá, agora vamos para o segundo start aí, que foi quando eu comecei de verdade, né, profissionalmente. Eu me formei em engenharia de produção na Federal de Ouro Preto. Assim que eu me formei, eu fiquei sabendo de uma prova que era para prático de navio. Não sei se tu já ouviu falar sobre isso. Que Não, não é, conheço. praticagem de navio, que é basicamente, a gente chama-se que é flanelinha de navio, né? Você vai estacionar navio. E aí eu comecei a Ah, estudar para essa prova. E aí eu comecei, assim que eu me formei, eu não queria trabalhar na área, né? Eu comecei a estudar para essa prova. E eu estudo há 7 anos para essa prova, continuo estudando até hoje, né? Até hoje, de segunda a sexta, estudando. Que é a minha segunda vida, né? Minha vida paralela é estudando para essa prova. E a outra vida é a hipnose. E aí eu comecei a ver formas diferentes de estudar. Porque imagina, muito tempo estudando, você fica louco, né? E aí eu comecei a ver várias formas diferentes de estudar. E numa dessas formas, eu vi alguma coisa na internet, eu não lembro exatamente o que foi, sobre hipnose para estudo. Aí eu sim. já estava um tempo sem fazer mágica, né? Mas veio aquele estalozinho, pô, hipnose, né? Cara, hipnose era uma coisa que era legal e tudo mais, né? Eu cheguei a, Aham.
cheguei a começar ali. Aí eu pensei, bom, vou dar uma olhadinha nisso para ver se, né, se é algo que faz sentido. Só que eu não consigo aprender uma coisa pela metade. Quando eu comecei a ver hipnose, eu queria entender como a hipnose funcionava. E aí eu comecei a estudar a fundo a hipnose. Deixei de lado a hipnose para estudo. Comecei a estudar a fundo a hipnose mesmo. Isso há mais ou menos 3 anos e meio atrás. Mas 3 anos e meio, 4 anos atrás. Então, aí eu comecei a, né, a estudar a fundo sobre hipnose. Aí fiz alguns cursos na internet e tudo mais. Os cursos online de hipnose e entretenimento. E aí a minha primeira experiência foi interessante. Eu tava ficando com uma menina e já tava ficando com ela há um tempo. E aí eu cheguei para ela e falei, deixa eu te hipnotizar. Ela, mas tu faz hipnose? Quando eu comecei a ficar com ela, eu não fazia, né? Mas tu Ah, faz hipnose? Faço há muito tempo já. sou Porque, profissional. profissional. Porque nesses cursos que eu fazia, que a maioria dos cursos fala isso, né? Que você tem que ter autoridade, a tal da roupa do É mago, né? verdade. Hoje eu acho Sim. isso uma besteira, eu acho que não precisa, realmente não precisa disso. Mas existe esse mito de que você precisa ter autoridade para conseguir hipnotizar alguém, que você precisa ter a roupa do mago, e você não consegue, por exemplo, hipnotizar um amigo que acabou de descobrir que você é hipnotista. Mentira, dá sim, né? Tem muitos alunos que fazem isso. Inclusive hipnotiza irmão e irmã que no mesmo dia que saiu do curso. Então não existe essa história. Aham. Mas eu acreditava nisso. Então eu falei para ela, não, eu faço hipnose há muito tempo já. Eu esqueci de te falar que eu faço hipnose, né? E Ah, aí, nessa minha primeira experiência, eu fiz com ela e com a amiga dela, e as duas alucinaram. Né? Que a alucinação, né, para quem não sabe, é a experiência mais incrível da hipnose. Não que seja mais difícil em si, mas é que mais impressiona. Quando a pessoa vê um artista na frente, por exemplo, né? Ela alucina mesmo. Ela vê como se fosse uma outra pessoa na sua sim. frente. Ou ela vê alguém que não está ali, né, na cadeira, por exemplo. E aí as duas primeiras pessoas que eu fiz alucinaram, as duas meninas. Por fora eu tava, né? Roupa do mago. Por dentro eu tava, cara, tá O que funcionando que eu mesmo. fiz? Por dentro eu tava, cara, não é possível que essa parada existe de verdade e tudo mais. Aham. Querendo ou não, a gente fica em dúvida, né? Até fazer. Então, fala, Luciano, beleza, cara. Luciano Ah, o acabou de Luciano colocar. entrou aí. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciano. Tá aí duas Obrigado. referências pra Você mim. também é uma Valeu, Luciano. referência pra gente, cara. Obrigado, cara. Verdade. E aí, pô, que loucura, esse negócio funciona mesmo. E aí, como todo hipnotista no início, vicia, né? Você vai, eu saí de casa só para hipnotizar. Eu saí de casa para procurar gente na rua para hipnotizar. Que Aí, da hora. fominha mesmo. Fominha, fominha, fominha. E aí saía quase todo dia, quase todo santo dia, para hipnotizar a galera. E nessa época, aí a gente vai entrar numa questão legal que tem tudo a ver com a tua proposta, né? Porque assim, nessa época eu não tinha feito ainda nenhum vídeo no meu Insta, por exemplo, falando, né? Como tô fazendo essa live aqui, eu não tinha essa desenvoltura para falar, para fazer um Aham. vídeo, para postar, né? E, valeu, Luciano, obrigado, cara. E aí, É não verdade, tinha. né? O Cairo foi o cara do meta padrão. Aprendi meta padrão contigo também, cara. Massa, legal, legal, legal Eu demais. aprendi contigo também. Legal. E aí, o que acontece? Eu não tinha isso. Eu fazia algumas mágicas, mas era assim, não era eu para a câmera, era eu fazendo para outra pessoa. E aí foi assim com a hipnose também, porque a hipnose é um fenômeno tão incrível, pô, não tem como você não filmar, você precisa filmar aquilo. Né? Não tem como você Sim. sair na rua fazendo hipnose e não registrar. Então eu comecei a pedir Aham. para amigos meus filmarem, e eu postava, eu comecei a postar eu fazendo hipnose, mas não era eu falando diretamente para a câmera. É como se o fato de eu fazer com outra pessoa me desse uma segurança para poder postar, porque não tava eu e a câmera, né? Então me dava meio que uma segurança ali para postar. É como se fosse um amuleto mesmo que eu tinha para poder conseguir postar as Sim. coisas no Insta, né? Aham. Então, foi mal barulho. Então, o fato de eu estar fazendo com outras pessoas me deixava interessado em conseguir postar. E aí eu comecei a fazer com muita gente. Barulho. Comecei a fazer com muita gente em bares, na rua. Isso foi interessante, porque quando você faz hipnose num programa de TV, quando você faz no estúdio, as pessoas meio que desconfiam. Quando você faz com pessoas normais na rua, então as pessoas começam a acreditar mais. Pô, mas É. peraí, não é possível que esse cara combinou com
com esse tanto de gente ali na rua, Sim, sim. pagou para todo mundo, né? Então eu percebia que isso fazia, que esse estilo de fazer assim na rua mesmo, né, de street hipnose mesmo, a galera acreditava muito. Inclusive eu tive feedback assim de alguém que me via, ah, cara, eu te sigo e tal. Acho muito legal o jeito que você faz assim de chegar fazendo na rua porque dá credibilidade, né, de que realmente é uma Show coisa de bola. que é real. Uhum. E falo demais, né? Vai perguntar, eu vou embora. Não, 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 não. Pô, continua aí, continua, conta essa história aí. Então, e aí eu comecei a fazer, e aí não tem como. Você começa a fazer hipnose, você acaba entrando na parte terapêutica, não tem jeito, porque a hipnose terapêutica ela é muito incrível. Então você É quer, rica, né? exatamente. Então você quer aprender sobre isso, e eu já estava bom ali no entretenimento e tudo mais, só que eu pensei, bom, preciso aprender mais como que funciona isso. Aí comecei a ver uns vídeos na internet bem impressionantes assim, e né, de hipnose para alguns tratamentos. Aí eu, não, peraí, eu tenho que aprender isso também. Eu tenho que aprender. E aí comecei a fazer cursos, né, cursos e mais cursos aí. E aí eu comecei a pesquisar sobre A hipnoterapia, hipnose comecei a fazer clínica. curso e Uhum. comecei a atender. E aí tem um detalhezinho que eu acho legal de pontuar aqui, que muita gente quando faz algum curso de hipnoterapia tem medo de começar a atender, né? E eu tive um pouco disso no início, assim, de procurar lugar e tudo mais, aí não achava lugar, não achava um cowork e tal, quando achava era longe de casa. Enfim, aí eu decidi fazer, não, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer em casa, vou começar em casa. E no momento que eu decidi fazer em casa, eu atendi uma pessoa aqui em casa e já achei logo um lugar aqui perto para atender. Tipo assim, foi interessante porque eu decidi fazer, né? Eu decidi começar e decidi, e logo depois já não precisei mais, né? Não tem relação uma coisa com a outra, mas é uma coisa interessante, assim, de expor que eu simplesmente resolvi começar, né? E as coisas aconteceram depois Mas na naturalmente. verdade, ele tem uma certa ligação porque você dá o start quando você se movimenta, né? É como a gente fala sobre inércia, né? Se você está parado, você não está em movimento, você está lá paradão. Mas quando você dá o movimento, você já tem Verdade. um impulso, e praticamente o que faz é você ativar talvez áreas no seu cérebro que para você continuar É fazendo o que você verdade. tem desejo, né? Faz sentido, porque se eu não tivesse começado, talvez eu não teria visto alguma propaganda sobre Sim, cowork, eu não teria dado atenção, porque eu não comecei mesmo agora, então faz sentido. E aí eu comecei a atender, e aí comecei, né, a ganhar uma grana, né, atendendo, e resolvi pegar toda a grana que eu estava ganhando para fazer mais curso, para investir em todos os cursos que eu queria. E aí foi 1 ano e meio, 2 anos, viajando e fazendo todos os cursos que eu queria, simplesmente todos, né? Então, eu ganhei uma boa grana e gastei tudo me profissionalizando mais ainda, né? Entendendo mais como funcionava. Porque, querendo ou não, curso de hipnose, tem alguns hipnotistas aqui, cada curso é uma coisa, tem muito misticismo, tem muita é, loucura, é verdade. tem ideias diferentes, teorias diferentes, até porque não existe uma explicação, por mais que tenha gente que teme dizer, não existe uma explicação científica para como a hipnose funciona, né? Existe estudo comprovando que a hipnose funciona, mas a explicação da hipnose não existe. Existem teorias, cada um tem uma diferente. Inclusive, se a gente pegar os melhores do mundo, sempre são teorias diferentes daquela que a galera costuma propagar, né? É Então, assim, verdade. então eu precisava ter um entendimento, eu preciso disso. Eu sempre preciso entender como as coisas funcionam. Eu não sei se isso tem a ver com a mágica, né? Se a mágica me fez fazer ser assim. Por isso que entrei, né, com meta padrão também e tudo mais. E aí eu fiz todos os cursos que eu queria até ficar completamente satisfeito, né? Então, assim, hoje eu estou bem satisfeito com o meu conhecimento que eu tenho da hipnose. Claro que eu continuo estudando, né, conhecendo outras coisas, mas as perguntas que eu tinha, né, as dúvidas que eu tinha, eu já estou satisfeito com as respostas que eu tenho. Né? Mesmo que algumas dessas respostas sejam, inclusive, crenças minhas, né? Mas eu estou Sim. completamente satisfeito. E é isso. Você Eu tem acho que aquele perfil mais analítico quando você, por exemplo, quando você vai conversar com alguém, alguém te dá como é que fala? Uma informação. Você é do tipo que procura a fonte ou você aceita? Tipo assim, ah, tudo bem, o cara disse que é assim, eu vou aceitar. Você é mais analítico ou você é mais de boa, assim, para se relacionar 100%. com as pessoas? Mais cético? Como é que 100%. você é? Eu sou 100% analítico e cético em relação a tudo, até porque, assim, por experiência mesmo de algumas coisas, até pela própria mágica. Então, assim, eu já fui em curso de hipnose que o cara fez uma mágica
que eu sabia que era mágica para dizer que estava alinhando a energia dele com outra pessoa e que para vender o curso dele. Coisa bizarra. Coisa bizarra, né? Então, assim, o cara vendendo isso como alinhamento de energia, não sei das quantas, para vender o curso dele. Né? E eu sei que é mágica, enfim. Então, talvez um pouco por causa da mágica isso, porque mágica, cara, mágica tem coisas assim que são bizarras, absurdas e que não tem explicação quando você vê, né? Mas existe uma explicação. Então, talvez Sim. eu acho que um pouco por causa da mágica meio que moldou isso, porque eu comecei com mágica muito cedo também, né? Eu comecei há 11, 12 anos, não lembro exatamente, e eu comecei exatamente descobrindo como que o David Blaine fazia as mágicas na TV. Então, o meu início com a mágica foi analisando mágicas que não tinha ninguém para me contar como era feita, né? Eu gravava, deixava, passava o dia inteiro vendo em câmera lenta, o dia inteiro, pegando Nossa. pegando cada detalhezinho, e era o especial do David Blaine no Fantástico. E acabei descobrindo todas as mágicas que ele fez no Fantástico, absolutamente todas, né? Olha Então, só. meu início, essa ideia de ser analítico, né? Talvez ela já tenha vindo comigo aí, tenha sido moldado comigo, nesse comportamento que desde sempre eu já tenho. Rapaz, quando as pessoas veem a sua vida hoje, elas veem o palco, né? Você contou aí um pouco da sua jornada, de como que Sim. você teve o start, o que que te interessou, as coisas que você fez, ganhou dinheiro, foi fazer cursos, aprendeu bastante coisa. E no meio do caminho houveram dificuldades, desafios, né? Barreiras, obstáculos. Quais foram esses desafios, obstáculos que você enfrentou, tanto interno quanto externo? Porque muitas pessoas às vezes acham que não, a vida dele foi fácil, é de Uhum. boa, o cara, né, foi tranquilo. Quais foram as dificuldades que você enfrentou na sua jornada? Bom, a primeira já foi o primeiro curso de hipnose, que era uma viagem, um curso caro, e eu pedi dinheiro emprestado para 3 amigos. Já começou por aí, né? Nossa, É uma história que eu nunca contei para ninguém, tô contando aqui em primeira mão. E aí eu pedi caraca. dinheiro emprestado para 3 amigos, e aí, pô, na cara e na coragem, né? Porque, tipo assim, eu não sabia se eu ia ter o retorno daquilo e tudo mais. E aí deu tudo certo, né? Então essa foi, dentro da hipnose do meu trabalho hoje, já começou por aí, né? No iniciozinho já, no baque aí. Então foi uma coisa bem puxada, assim, emocionalmente, né? Eu tinha que recuperar aquilo, né? Sim, sim, sim. Causou uma certa pressão desde o É, começo, então. desde o Porque começo. não tinha verba suficiente, você foi lá pedir para os seus É, amigos e praticamente o que você fez foi meio que se obrigar a dar exatamente. resultado, na A dar verdade, né? certo, a dar certo. É, porque Ou dá certo ou dá era, certo, né? é, porque era quase 20 mil reais com passagem, hospedagem, curso, Nossa, então era muita grana. caramba. E aí, e aí deu tudo certo, né? E essa foi a primeira, assim, de cara, né? E depois foi essa questão do postar, do se expor, dessa exposição, porque eu não tinha isso, né? Como eu te falei, de vez em quando eu fazia alguma besteirinha, mas sabe aquela ideia de que às vezes você usa o humor como uma forma de fuga e tudo mais? Então, às vezes eu postava Seis. uma coisa, eu Aham. botava uma risadinha, uma coisa engraçada, uma coisa meio sarcástica, mas nunca era assim eu. Galera, vou aqui falar para vocês uma coisa assim, assim, assado, né? Eu não tinha essa cara para fazer isso. E, Sim. e aí, e aí eu comecei fazendo esses vídeos que eu te falei de hipnose dos outros, né? Tipo assim, eu filmando, não, alguém filmando eu fazendo com os outros. E aí a primeira vez mesmo, assim, primeira vez que eu fiz um vídeo mesmo assim, ó, eu pegando e fazendo pra câmera, tipo, vou falar com a galera agora, vamos conversar nos stories. E é uma Aham. besteira, né, cara? Tipo, story, tu faz ali alguma coisa, tudo. Não é que seja uma besteira, claro, né? Uhum. Mas enfim, a gente acaba supervalorizando isso. E aí eu fiz uma viagem, foi há mais ou menos 2 anos, 2 anos. Eu fui para Las Vegas. E aí fui assistir o David Copperfield lá, né, o maior mágico do mundo. Assisti o Mark Savard, que é o maior show de hipnose do mundo também. Assisti o show do Anthony Pulse, que é o show mais antigo de hipnose. Em Las Vegas sempre tem isso. Né? É o maior, é o Sim. mais antigo, é o mais não sei o quê, né? Sim, Sempre sim, tem isso, sim. né? É a torre de observação mais alta, não sei das quantas. Não é a torre mais alta.
Não é torre de observação, não é um É lugar torre de mais observação alto. Torre de colorida, observação. azul, com bolinhas vermelhas É, mais altas, né? exatamente. É Eles desse pegam uma coisa jeito. bem específica para dizer que é o maior. É bem interessante isso lá. Você Sim. percebe muito isso. E aí, Aham. fui assistir esses 2 shows de hipnose. Eu, cara, peraí, tô trabalhando, né, com hipnose, queria preparar meu show, tô em Las Vegas, vou pro show dos melhores caras do mundo de hipnose, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu tinha que registrar, eu tinha que gravar, eu tinha que fazer. Galera, tô Sim. indo agora pro show de hipnose, pelo menos isso. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz era tipo isso. Ó, estou aqui agora e tô indo assistir o show de fulano de tal, que era o maior hipnotista, não sei se foi o do David Copperfield ou foi o do Mark Saval, acho que foi o David Copperfield. Tô indo fazer, não sei o que, assistir o show. Era só isso que eu tinha que gravar. E eu passei, sei lá, mais de uma hora repetindo, gravando e repetindo, gravando e repetindo. Não, não gostei. O cabelo Não tá ficou assim, tá. bom? Aham. E aí gravei o primeiro, eu tinha que gravar, tava lá, né, por uma oportunidade dessa. Aí Uhum. gravei um, gravei outro. E aí eu comecei a me soltar mais. Aí foi aí que eu comecei realmente a me soltar. Foi meio que uma obrigação, assim, pelo momento, né? Eu tinha que gravar aquilo, né? Eu tinha que mostrar. Sim. E é isso, até pelo próprio fato de eu estar com os grandes ali, né? Então, não tinha jeito. Mas você se considerava uma pessoa tímida ou introvertida a ponto de gravar um story ou colocar um vídeo na internet ser um bloqueio? Ou foi alguma coisa do tipo assim, não, eu era extrovertido, mas eu só tinha tipo assim, uma vergonhinha, um pouquinho de timidez. Você era muito tímido ou foi uma coisa mais simples para você? Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que se existir o gene da timidez, eu tenho. O gene Ah, da introspecção, se existir, eu tenho. Porque, na verdade, sempre eu fui assim, mas eu sempre dei um jeito de fugir. Né? Então, quando eu estava no ensino médio, eu fazia teatro. Então, o teatro me ajudou muito, mas eu sempre fui um cara muito tímido, muito, muito tímido. Então, assim, o teatro me ajudou muito. Eu sempre busquei coisas que me fizessem, meio que me forçassem a não ser. No teatro você não tem como ser. Mas eu sempre fui, é o que eu tô te falando. Se existir um gene da timidez, eu tenho. Mas eu consegui superar, entre aspas, com atividades que me forçavam, que me forçam até hoje a não ser. Né? A mágica é outra coisa. Como é que eu vou fazer mágica sendo tímido, né? Tanto que, assim, para falar em público, que é outra coisa que eu queria comentar aqui também contigo, foi outra coisa, foi outra novela, né? Para falar na frente de muitas pessoas e tudo mais, outra novela também. Então, assim, eu sou naturalmente assim, tímido, eu sou naturalmente introvertido, né? Eu sou extrovertido hoje, mas não é o meu natural. É meio que uma coisa que eu construí ao longo do tempo. Você criou essa, vamos dizer, esse músculo, essa habilidade de conseguir chegar no meio das pessoas e contar uma história, de fazer uma mágica, de fazer o seu Exatamente. trabalho, né? Então Exatamente. Isso é uma coisa. você atribui praticamente o seu resultado hoje através de repetição, através de treino, através de prática, né? Completamente. É treino, tu sabe melhor do que eu que quanto mais você treina, mais você vai aumentando esse comportamento, né? Mais você vai fortalecendo esse comportamento. Então, as atividades que eu tive desde o início, para te ter uma ideia, minha primeira atividade não ia me ajudar muito com isso, era xadrez. Então, eu comecei jogando xadrez. Se eu ficasse só no xadrez, com certeza eu ia ser o cara mais introvertido do Não mundo. ia dar muito certo. Ia ficar lá só Não, jogando, não ia dar muito quietinho. certo. É E verdade. aí, eu creio que a primeira atividade mesmo, assim, não foi o teatro. A primeira foi mágica, porque mágica foi há muito mais tempo, né? Mas o teatro foi mais. Porque mágica eu fazia para poucas pessoas. O teatro foi para muito mais gente, né? Então, acabou que o teatro também me forçou um pouco mais. Mas, assim, cara, se fosse para me definir assim, eu sou um cara tímido ou não, eu sou. Eu não transpareço porque eu sou treinado, né? Como a gente está conversando, eu sou treinado, eu me forcei a treinar para falar, para conversar, para ter essa desenvoltura. Mas foi prática. Para mim, eu só sou desse jeito hoje por prática, por praticar muito e acaba como uma memória muscular. É como se fosse uma memória muscular mesmo. Você faz tantas vezes que acaba fazendo de forma natural. É verdade. Porque para quem não sabe, toda a live que eu vou fazer, aquele primeiro instante que você vai apertar o botãozinho, quando ele aparece ao vivo, sempre dá o friozinho na barriga, cara.
sempre dá aquela coisinha do tipo, agora eu tô ao vivo, né? E depois que passa alguns minutinhos, a gente vai se soltando. Mas eu comparo, por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz, eu engasgava, eu gaguejava, eu falava errado, eu não sei o quê. E conforme você vai praticando, você vai fazendo, certos hábitos vão arraigando. Por exemplo, você vai falar isso, você vai apresentar a pessoa, você vai fazer um convite assim, tal, 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 tal. E eu percebo que muita gente tem vontade, às vezes, de colocar a cara na internet, falar. Às vezes tem uma história incrível. Às vezes a pessoa passou por uma dificuldade. E dificuldades, na verdade, elas são o melhor curso que você pode fazer, porque você passou pela dificuldade e você tem agora o seu diploma. Eu sobrevivi àquilo, Você tem o entende? know-how, né? Você tem o know-how completo, cara, de pessoas que não sabem o que é aquilo. De repente você, sei lá, foi humilhado no trabalho e você conseguiu superar isso. Você, enfim, passou por alguma dificuldade. E às vezes a pessoa tem a vontade de colocar a cara na internet, mas fica com vergonha, timidez, né? Medo da opinião dos outros, medo de fracassar e assim por diante. E o recado praticamente é esse. A única maneira de você quebrar essa maldição do medo e da vergonha e da timidez é metendo na cara. É ligar, dar o play e seja o que Deus quiser. É como se fosse o Exato. rolemã na ladeira, né? Solta, cara, vai embora. Deixa descer. Como é que freia? Não sei como é que freia. Quando chega lá embaixo, a gente entende como é que faz. Verdade. Que é o único Tem que jeito. fazer. É, tem que Você, botar então, pra fazer, exatamente. praticamente o que você fez para superar, então, medo, timidez e vergonha foi meter a cara, né? Foi meter a cara. E tem uma história interessante, que essa é bem legal, que é a parte do palco. Né? Porque uma coisa é fazer aqui na frente e tudo mais. E como eu te falei, eu sou naturalmente tímido. Então, eu não sou um cara tipo que nasci pra ficar em cima do palco e falar naturalmente. Não, hoje eu tenho essa habilidade, né? Hoje eu consigo, de forma muito legal, muito natural, mas eu não era assim antes. Tanto que o meu estilo de mágica é mágica de mesa. É mágica a gente chama de close-up. Então, assim, eu sempre trabalhei dessa forma, né? Em bares, restaurantes, hotéis, mas sempre em mesa, sempre mágica de mesa, né? Já trabalhei em cassino, mas era em mesas, no cassino, não era no palco. Então, assim, quando eu me propus a fazer uma mágica em palco, né? Eu estava na faculdade, teve um evento da faculdade, e aí eu falei, não, vou fazer meu primeiro show de palco. Foi um desastre. Foi um desastre o show. Foi um show de palco. Inclusive, por isso que o Bruno, que estava aí, que entrou, que eu falei da história, era exatamente essa história. E aí, mas assim, eu falei, bom, beleza, vou fazer. Vou fazer e tal, e vamos ver no que vai dar. E aí eu tinha um aparelhinho de mágica, que a gente colocava o baralho nele e ligava no controle remoto. E o que acontecia? O baralho ele começava a girar e o baralho começava a voar. Deixava o aparelhinho no chão, apertava o controle remoto e o baralho começava a voar. Trrr, começava a É. voar. Só que assim, mágica é impressionante. Você precisa praticar até com a mesma roupa que você vai fazer. Você precisa praticar tudo. E eu aprendi nesse dia. Tipo assim, eu tenho um aparelho, o aparelho foi caro, vai funcionar. Só que eu não praticava com o aparelho. E aí no dia travou, aí a carta não voou, aí foi uma bagunça. Nossa. Foi uma bagunça. Então, assim, foi realmente meio chato assim, o show, né? Não foi legal, realmente não foi um show legal. E aquilo meio que me traumatizou, né? Porque, assim, pô, a primeira vez que eu tentei já não deu certo, então foi uma coisa muito, muito puxada, muito pesada. Aí, beleza. E aí, depois de entrar na hipnose e tudo mais, resolvi fazer meu primeiro show de palco, de hipnose, né? Aí essa história que é legal, porque eu não tinha até então feito show de palco e tudo mais, eu não sabia como eu ia me Aham. comportar, mas eu queria muito fazer. Como eu te falei, eu sou um cara muito analítico, então eu assisti esses shows lá dos caras, dos grandes lá em Las Vegas e tudo mais, e eu anotei tudo, eu ficava com o celular aqui na mão anotando tudo. Não podia filmar, né? Um dos shows do Mark Savas, mas eu ficava anotando tudo, eu ficava analisando o show dele. Então, Aham. eu peguei todo aquele show dele, vi outros shows também pela internet e montei o meu show. Então eu tive um trabalho muito grande para montar o primeiro show, né? Em tudo que eu vi e tudo mais, eu queria muito fazer. E aí, aquela história de meter a cara. Era um sábado de carnaval, o dia que eu marquei o show. Então eu já teve amigo meu que falou, cara, tu vai fazer no meio do carnaval. Eu falei, cara, eu preciso fazer. Só tem uma coisinha assim na minha cabeça dizendo, faz logo esse negócio.
precisava fazer aquele show de qualquer jeito. Eu Aham. marquei no sábado de carnaval, começou a chover e era de graça o lugar, era de graça o show e tudo mais, começou a chover. E aí, faltando, sei lá, meia hora pro show começar, tinha 0 pessoas lá. Aí eu comecei a ficar nervoso, né? Pô, não é possível, né? Tipo assim, não vai dar ninguém e tudo mais. E era de graça, aí começa um pouco de frustração. E aí, sei lá, faltando uns 20 minutos, 15 minutos pro show, tinha chegado umas 4 pessoas. Minha mãe, meu amigo. Então, assim, não tinha ninguém. Só que, assim, eram 50 lugares lá. Só que, assim, faltando, sei lá, 5 minutos para começar o show, e eu já tava muito nervoso. Porque falei, pô, não deu certo, né? Meu plano e tudo mais. Faltando 5 minutos pro show, chegou uma porrada de gente. E aí teve que pegar Olha. cadeira a mais. E aí, assim, aquilo, naquele momento, é como se fosse é como se aquilo tivesse sido a minha terapia. Pra nunca mais eu ter aquilo. Porque o meu alívio foi tão grande de ter dado certo, de ter chegado gente, de ter dado gente no show, que toda aquela frustração, nervosismo que eu tava há um minuto atrás foi embora. Agora na Sumiu. mesma hora. Sumiu. É como se aquilo tivesse sido um metapadrão ali pra mim, né? Como se tivesse sido uma terapia mesmo pra mim ali, que eu tava muito nervoso, principalmente por não ter dado certo, e provavelmente já vinha aquilo na cabeça daquele show lá de antigamente, que não deu certo e tudo mais. Então eu tava muito nervoso de verdade e muito frustrado por não ter dado ninguém. E aí de repente chega todo mundo e aquilo foi tão forte para mim, foi um alívio tão forte que o resto foi natural. O resto foi natural. Esse primeiro show que você fez de mágica de palco, que você disse que não deu certo, você hoje conseguiu superar, vamos dizer assim, dentro da mente, aquele. Porque assim, existe a diferença entre fracasso e desistência, não é verdade? O fracasso é um erro que aconteceu no meio do caminho e você continuou caminhando. Desistência é tipo assim, ah, não, eu fiz, não deu certo, eu não quero mais, eu vou abandonar isso. Então você teve o seu fracasso e continuou. Mas você ainda carrega isso com você como. Hoje você carrega isso como um aprendizado ou como. Ah, é uma coisa ruim que aconteceu comigo? Como é que você interpretaria hoje? Com certeza como aprendizado pelo seguinte, na época eu não via, eu não me senti. Pra mim não foi ruim na época. Na verdade, eu saí de lá, eu saí do show, eu fui comemorar. Eu tinha um assistente e tudo mais, a gente saiu pra beber, pra comemorar. Então, assim, eu gostei. Eu só percebi que foi uma merda depois, um tempo depois. Então, assim, pra Ah, mim, eu fiquei muito feliz de ter feito o show, de ter botado pra sim, fazer, né? Mas depois de um tempo, aí eu percebi, cara, mas que vergonha que foi aquilo, sabe? Eu comecei a pensando atrás, eu percebi que não tinha sido uma merda o show, né? Então, depois de um tempo que eu percebi, não foi na época. Na época eu tinha achado que tinha sido um sucesso. Apesar desse errinho lá, né, eu achei que não tinha atrapalhado o resto do show. Então foi depois. Eu acredito que foi quando eu comecei mesmo assim com a ideia de fazer algo no palco que me veio aquilo em mente, e aí eu meio que achei que tinha sido, que realmente foi, né, uma coisa ruim. Mas eu vejo como um aprendizado por isso, porque na época não foi uma coisa que realmente me fez mal naquela época. Né? Então, não foi meio que traumatizante. Eu até falei como se fosse um trauma, mas não é, como, não, se fosse, não é como se fosse um trauma, porque na época eu não achei ruim. Né? Foi depois. Aí depois aquilo voltou à mente, falei, não, não posso cometer o mesmo erro que eu cometi naquele dia. Né? Até porque, isso que eu falei para ti, de sempre praticar com todos os elementos, até com a mesma roupa, foi uma coisa que eu aprendi por causa desse show. Então foi bem um aprendizado assim para mim. você trouxe então praticamente como se fosse uma escola de tudo que eu não devo fazer, praticamente, né? Exatamente. Exatamente. Praticamente foi Exatamente isso, isso. né? É. Acha, É porque tipo assim, assim, quando a gente porque fala eu de criei o show, fracasso, eu criei o pode show na falar. minha cabeça, eu criei o show na minha cabeça, todos os passos, mas eu pratiquei só a mágica, eu pratiquei só a parte técnica. Então, eu criei todos os passos na minha mente. Por exemplo, teve uma hora que a assistente ali ia lá ficar na frente, enquanto eu saía e trocava de roupa. Mas eu não pratiquei trocar de roupa. Na minha cabeça, beleza, eu vou trocar de roupa. Só que demorou muito tempo. Não dá para trocar de Hum, roupa rápido como no teu pensamento, né? sim, Então ficou ela lá na frente dançando e a galera esperando. Um time muito ruim e tudo mais. Então, sim.
Então é isso, eu criei na minha cabeça o show todo bonitinho e me preocupei em praticar só a parte técnica. Esse que foi o erro, né? Porque uma coisa que eu falo sobre o fracasso é a seguinte: a gente só consegue colocar um padrão sobre bom e ruim uma vez que é comparado com alguma coisa. Porque bom e ruim, né? Bom, mal, melhor, pior, é comparação. Então, o Perfeito, show foi ruim. Comparado ao quê? Se foi o primeiro, não é verdade? perfeito, Então, você, perfeito. você diz Eu acho assim, que é por... depois que eu. Uhum, pode falar. Não, eu acho que é por isso que eu tive essa sensação na época, porque eu nunca tinha feito. Então, para mim, não foi ruim, porque eu não tinha comparação do meu próprio É, show. Né? Talvez tenha sim. sido por isso que depois que eu achei isso como uma coisa ruim. Interessante isso que tu falou. Porque eu vejo por mim mesmo, né? O primeiro vídeo que eu fui gravar, praticamente, quando eu fui gravar, era lendo um script para poder falar, sabe? Falava assim, fazia assim, ó, ia lendo e falando. Então, para mim, estava ótimo, porque eu passei o recado do que eu tinha que falar. Eu falei tudo que eu precisava falar. Aham. Mas depois que você aprende a decorar na mente, memorizar as coisas, você fala, nossa, que merda que foi aquele vídeo. Mas é uma merda comparado com o que você fez depois, na verdade, né? Sim. Então não tem jeito. A pessoa que ficar o tempo todo, eu não vou fazer tal coisa, não vou falar na internet, não vou gravar o story, não vou criar meu canal no YouTube, porque vai ser ruim. Ruim comparado com o quê? Ou comparado com quem? Que praticamente é isso. Com quem que você vai estar se comparando para poder falar bom ou ruim? E hoje, o que que você atribuiria hoje, Cairo, como sua missão de vida? Eu não sei qual palavra que você prefere usar, se é missão de vida, propósito, legado. O que que você vê hoje que você fala assim, cara, quando eu tiver com 100 anos, 120 anos, tiver, sabe, centenário, eu quero contar essa história para meus netos, para meus bisnetos. Que história que seria essa que você contaria para seus netos e bisnetos? É interessante tu perguntar isso, porque eu fiquei muito tempo pensando assim, em uma frase assim para definir, né, o que seria a minha missão de vida. Porque assim, eu faço mágica, eu faço hipnose, eu faço umas outras coisas também. Então assim, eu fiquei um tempo pensando nisso, até que eu consegui, né, criar uma frase, né, que mais ou menos define qual que é a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas através do meu conhecimento. Eu tinha pensado, ajudar as pessoas através da hipnose. Não, mas tem também mágica que eu faço as pessoas rirem, querendo ou não, isso ajuda as pessoas também, né? Sim. Então, essa frase que é bem simples, né? Mas eu acho que resume bem, assim, o que é para mim, né? O que é a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas através do meu conhecimento. É basicamente isso. Quando você foi lá naquele curso o Master Practitioner e o Practitioner de PNL, você tinha feito aquela intervenção com. Eu esqueci o nome do rapaz lá, que ele tinha medo de Com, avião. com o Túlio, é. Túlio. Nossa, eu ia falar Salles, eu não sei porque eu tava com Salles na cabeça. Túlio, é isso mesmo, o Túlio. E aí ele falou que deu certo com ele, né? Ele simplesmente perdeu a fobia. Conta pro pessoal como é que foi aquela intervenção, como é que foi fazer aquilo lá, porque foi na hora que você fez, Foi né? na hora. Como é que foi Inclusive o aquilo lá? vídeo, inclusive o vídeo completo tá no meu Insta. O vídeo completo mesmo da terapia inteira foi filmado, né? O Lício filmou, né? Meu amigo Lício aí, chegou a conhecer. Sim, É porque assim, eu tava lá e aí eu pensei, cara, a forma como eu faço terapia, né, que é uma forma só conversando, eu faço hipnoterapia só conversando, e a forma como eu faço aqui, dá para fazer algumas coisas aqui que isso vai ser meio que uma propaganda para mim, né, mostrar meu trabalho funcionando de verdade. Então sim, sim. eu fiz algumas lá, né, não foi a única que eu fiz com o Túlio. Eu fiz uma com uma outra menina que ela tinha uma fobia de. Ela não conseguia olhar horas, né, no relógio Ah, de é ponteiro. verdade, é verdade. E aí ela não conseguia Eu olhar o lembro relógio de disso. ponteiro, que ela se sentia mal e tudo mais, e muita coisa na cabeça. Eu fiz com ela, eu fiz com o Túlio, e eu fiz com mais uma menina que eu não lembro o nome agora. Acho que eu fiz umas quatro, mais ou menos umas quatro ou cinco terapias ali. Só que com o Túlio foi legal porque a gente filmou do início ao fim, né? Foi, O foi. Lício filmou e foi bem interessante, né? Porque ele tinha fobia de avião e altura, as duas juntas, há mais de 10 anos. E era uma coisa muito forte. Ele não podia pensar que já vinha tudo, né? Já vinha tudo aquilo para ele antes da viagem, né? Um dia antes da viagem, ele já sentia tudo, começava a sentir tudo. E aí eu cheguei, vem aqui,
bora trocar ideia, bora conversar. Aham. E aí foi isso, a gente começou a conversar, eu fiz a terapia com ele só conversando, e foi isso. Aí depois ele viajou no outro dia, tranquilo, tranquilaço. E eu sempre falo que resultado de terapia não é a pessoa estar bem no momento. O resultado de terapia também não é no próximo dia. Apesar de que uma fobia de avião, a gente poderia dizer que é um resultado. Mas resultado de terapia de verdade é depois de meses. Você faz um depoimento com a pessoa depois de meses, não depois de uma semana. E aí o Túlio, depois de mais de um ano, ele estava do mesmo jeito, né? Então a gente até fez um vídeo depois dele falando depois de um ano. E ele gostou tanto que ele foi fazer o meu curso de hipnoterapia. Então, Eu vi no seu Insta lá. Achei muito da hora, cara, cara. Muito muito legal. legal, porque assim, pô, você faz uma coisa de graça, né? Eu fiz de graça para ele, ajudei ele e foi um retorno para mim, né? Foi um retorno até financeiro mesmo, né? Sim. Apesar de ter o retorno de ajudar também, que é muito bom, mas teve um retorno financeiro também, que ele fez o curso comigo depois, né? Eu ajudei ele e foi muito legal. Porque assim, não tem prova maior de um resultado do que o cara que você fez a terapia vai fazer o seu curso depois de mais de um ano, né? De que ele não tem mais Sim. aquilo que incomodava ele. Levi, grande hipnotista, tirou minha fobia de dirigir no curso de hipnose. A Olha aí, ó. Levi é aluno aí que também tinha uma fobia de dirigir bem pesada Que aí. da hora, cara. E no curso de hipnose, no curso de hipnoterapia, a gente vai tratando, né? A gente vai fazendo as hipnoterapias com os alunos. E Levi aí, cara, Levi tá fazendo psicologia, vai ser um profissional assim gigantesco, né? O cara é Fantástico. novinho, Já já tá. tem 18 anos, já fez o curso de hipnoterapia, tá? Nossa. Então, tem um Tem uma futuro aí. vida pela frente ainda. É, uma vida pela frente É aí já. verdade. E sentar para conversar com ele Você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu percebo que talvez seja o bloqueio de muita gente. As pessoas às vezes não sabem valorizar o próprio trabalho, valorizar o seu conhecimento e as suas capacidades. Que nem você falou em relação à mágica. Ah, mas qual que vai ser o benefício que eu trago da mágica? Trazer alegria para as pessoas. Qual que é o Exatamente. benefício que eu vou ter na hipnoterapia? Como está falando o Levi aqui, ó, tirou a minha fobia que eu tinha de dirigir. Hoje eu consigo dirigir com tranquilidade. O Túlio eliminou, acabou com o meu medo de avião. E é o que eu falo, às vezes a pessoa não sabe reconhecer o próprio valor, a própria capacidade, a habilidade que ela tem e fica guardando isso, cara, para si mesmo, como se for, porque na verdade é um tesouro, como eu falei no começo. Aquilo que você passou na sua vida de dificuldade, de desafio, cara, é um tesouro escondido. E eu não sei se você já viu o Laí Ribeiro falando que conhecimento é como uma moeda de ouro. No fundo do mar não serve para nada. Perfeito. Precisa estar na sua mão o conhecimento para você poder Perfeito. dividir, compartilhar com as pessoas, cara. E você Perfeito. está se mostrando, tipo assim, você está utilizando todo o seu conhecimento, todo o seu trabalho com desenvoltura, você coloca lá os negócios, às vezes eu vejo os negócios seu na internet, começa a cascar o bico sozinho, as hipnose que você faz, cara, eu dou risada demais. E aí, às Legal. vezes a pessoa, ela acha que isso é bobeira. Ah, bobagem. Poxa, às vezes a pessoa tá lá chateada, triste, cara, você tá trazendo alegria para a vida Exato. de uma pessoa. Cara, é muito bom, é excelente, é bom demais. E que dica que você daria para uma pessoa que está se sentindo travada, tímida, com vergonha e quer, ou pode ser para se tornar um mágico, para se tornar um hipnoterapeuta, para fazer programação neurolinguística. Que dica que você daria para a pessoa destravar, aquela chave para destravar a pessoa hoje? Beleza, vamos lá. Sempre tem em mente de ir muito, mas muito aos pouquinhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático disso. Vamos supor que você quer perder o medo, tu sabe melhor do que eu, um medo de muita gente, perder o medo de falar nos stories, por exemplo, ou de fazer um vídeo, de gravar um vídeo. É o medo de muita gente. Vamos lá, o que você pode fazer? Grava sozinho e não manda para ninguém. Grava um vídeo por dia, como se fosse mandar. Não manda para ninguém. Você está treinando gravar, você está treinando palavreado, você está treinando como falar, mesmo que não mande para ninguém. Conseguiu gravar um vídeo por dia para não mandar para ninguém? Depois que você já está prático nisso, já consegue gravar um vídeo de 30 segundos, né, sem precisar repetir, por exemplo, você já criou esse hábito, faz o seguinte, grava nos stories, por exemplo,
E manda, você consegue fazer isso no Instagram, você consegue mandar para uma pessoa só. Então manda para um amigo seu ou para uma amiga sua. Porque você já vai criando o hábito de mandar pelo Instagram. Você vai estar criando o Sim. hábito de faz uma lista de amigos e faz um story só para essa lista de amigos. Então vai muito aos pouquinhos. Primeiro cria o hábito de gravar sozinho, certo? Não manda para ninguém. Ah, já consigo gravar sozinho de boa, naturalmente, vou mandar para uma pessoa só. Ou manda no WhatsApp. Manda para mim ou manda para o Renato. Manda só para mandar. E fala assim, ó, cara, eu tô te mandando, mas não abre. Beleza, não vou abrir. Dá para ver que não abriu. Pelo menos a pessoa mandou, né? Eu não abro que eu tô com Sim. vergonha. Beleza, mas manda. Mas manda. Então, assim, vai aos pouquinhos, certo? Não tenta achar que tem uma chave mágica que você vai fazer uma hipnose e que você vai virar a chave e do nada vai começar a gravar de uma vez, né? Se for uma fobia, talvez aconteça algo parecido, mas a gente nunca tem que ter isso em mente, né? Então, assim, sempre tem em mente que você pode começar aos pouquinhos e tira da cabeça essa ideia de coisa mágica que vai resolver de uma hora para outra, beleza? Então essa é a minha dica. Eu dei um exemplo de gravar assim, mas isso serve para qualquer coisa, né? Sempre ir aos pouquinhos, beleza? Então essa é a dica que eu Dá dou pra um galera. passo, né? Primeiro passo, para depois você dar Isso. um outro passo mais E, e firme, vai lembra- e firmando o lembrar pé. que o passo é pequeno mesmo. Porque tem gente, eu vou fazer um passo de cada vez. Aí a pessoa, meu primeiro passo é estudar 1 hora por dia. Não, o primeiro passo é tu acostumar a sentar a bunda na cadeira todo dia no mesmo horário. É isso. Então, Uhum. tem que dividir muito os passos, né? Primeiro cria o hábito de fazer uma coisinha pequenininha e aí depois você vai aumentando aos poucos. Eu acho que, ó, hábito é a palavra, né? Porque o hábito, Hábito. ele vai criar em você a rotina para você ter a consistência para você poder atingir o objetivo que você É, quer, na verdade, né? eu costumo chamar hábito de adestramento. Você faz de forma tão natural, Adestramento. você faz de forma tão natural que você nem né? Tipo, você já tá adestrado para isso, né? Você não acha gostoso, você não acha ruim, você só faz. Aham. Eu tô É para um hábito. lançar um treinamento, um programa sobre hábitos aí, né? Vou ver se esse mês eu consigo botar ele no ar aí. Eu nunca pensei nessa palavra adestramento, mas eu acho que se eu falar adestramento, o pessoal não vai curtir muito, não, cara. Eu não sou Eu tenho cachorro, uns não, alunos, pô. tá me chamando de cachorro. Eu tenho É. uns alunos que, eu tenho uns alunos que eles pegaram uma montagem minha dando aula na turma e colocaram um cachorro assim no chão. E falaram, olha Ai, os meu clientes Deus. do Caio ali. Botaram um Tá cachorro sendo ali no chão. adestrado. É. Ceissa entrou aí. Boa noite, Ceissa, tudo bem? Bom, tem mais 3 minutinhos aí, Cairo. Passa os seus contatos para o pessoal que quiser fazer curso de hipnose, poder acompanhar você no Instagram, poder seguir você nos canais que você tem. Passa todos os seus contatos aí, porque esse vídeo depois eu vou colocar também no YouTube. Beleza, legal. Bom, o principal aí é o Insta, né? Que é Cairo Hipnose, CAYRO Hipnose. Esse é o do Insta. Esse é o do TikTok também. TikTok eu tô fazendo mais mágica lá. Tô fazendo. Então, o Instagram ele tá misturado mágica com hipnose e com alguns conteúdos de valor também, né? TikTok tá mais mágica, apesar de colocar hipnose lá também. E o YouTube é Cairo Leda. O meu YouTube ele não tem muita gente, mas tem muita coisa interessante lá, né? Tem entrevista com pessoas bem importantes aí do mundo da hipnose, né? Então é isso. Cairo Leda é o YouTube e Instagram Cairo Hipnose. São meus dois contatos principais aí. Quem quiser saber sobre curso também pode mandar um direct para mim que a gente conversa, né? E é isso. Cara, Renato, Já tem alguma prazerzão, data cara. de Que curso, o papo próximo gostoso. curso que você vai fazer aí? Tem alguma data já específica? Tem presencial de hipnoterapia, não está com a data ainda fixa, então eu não vou dizer porque não está fixo ainda, mas está quase, né? Vai depender também dessa questão toda da pandemia e tudo mais. Os cursos presenciais que eu tenho atualmente é o de hipnoterapia e PNL clínica, que é uma formação completa, na verdade são 3 formações em uma. Hipnoterapia conversacional, hipnose aplicada à clínica e PNL aplicada à clínica. Tudo em um curso só, né? Uma formação completa. E tem o de auto-hipnose para ansiedade, que é para quem tem ansiedade mesmo. Curso presencial também. Curso online Show eu de tenho bola. Memória e Hipnose, que é um curso voltado para aprendizagem. Não fala só sobre memória, mas fala sobre a aprendizagem no geral. Inclusive criação de hábitos também. É um curso bem legal, bem interessante. É um curso online. Então, se quiser qualquer um desses cursos aí... tem outros cursos online também que estão para vir aí no futuro. Então é isso. Qualquer coisa manda mensagem Maravilha. aí.
A gente conversa. Ó, Ceissa quer tirar um print aí, dá um sorriso aí pra Ceissa tirar um print aí. Prontinho, Ceissa. Cairo, eu queria te agradecer aí pela tua presença, por você ter aceito o convite aí. Você é um cara aí que eu tenho acompanhado bastante aí. Cara, é divertido, interessante. Queria te dar os parabéns aqui publicamente também. E também agradecer a todo mundo que assistiu aqui, que acompanhou até agora aqui a nossa live, tá bom? E a gente vai aí mantendo contato aí pelo Instagram, tá bom? Um Ô, abraço, Renato, eu antes que que caia agradeço, aqui. cara. Imagina. Obrigado por tudo Agradeço. aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.